Olá. Hoje a gente tem em mãos um material assim bem denso. É um clássico teológico do século XIX, de Gardiner Spring, chamado A Atração da Cruz. Uhum. A nossa missão aqui é bem específica. Vamos tentar entender o argumento central do autor. Ele basicamente desenha um círculo em volta da crucificação e diz: isso aqui é diferente de tudo. Exato. A nossa análise hoje é para descobrir o porquê. O que, segundo ele, faz com que essa espiritualidade centrada na cruz seja radicalmente distinta de qualquer outra forma de crença ou mesmo de descrença. Exatamente. E o que é fascinante no trabalho de Spring é que ele não está só contando uma história, ele está construindo um argumento quase como um advogado. Sim, É a chave que, na visão dele, destrava o verdadeiro significado de conceitos como justiça, misericórdia certo. e responde à questão fundamental da condição humana. A gente vai explorar por que, para ele, a cruz não é só uma resposta, mas a única resposta possível para um dilema moral e espiritual que parecia não ter solução. Perfeito. Então vamos começar pelo epicentro de tudo, a narrativa da cruz em si. O Spring não trata isso como uma simples crônica, né? Não mesmo. Cada detalhe que ele descreve tem um peso teológico gigantesco. Ele começa lá no Getsemane, com aquela angústia profunda, e ele faz uma distinção importante. O sofrimento de Jesus ali não era medo da dor física. E esse ponto é a base de todo o argumento dele. Spring afirma que o que estava acontecendo ali era Jesus sentindo o que o texto chama de a ira concentrada de Deus contra o pecado. É uma ideia muito forte. Muito forte. Ele está dizendo que o peso de toda a falha humana foi colocado sobre ele naquele momento. A partir daí, tudo acontece muito rápido. O julgamento, o abandono completo. Ele até cita a profecia: eu pisei o lagar sozinho, para enfatizar essa solidão absoluta. E tudo isso culmina no Calvário, com aquele grito: está consumado. Para Spring, aquilo não era um grito de derrota de jeito nenhum, era um grito de missão cumprida. E aqui é onde o negócio fica realmente interessante, porque depois de apontar essa cena tão carregada de significado teológico, ele muda de marcha e foca na historicidade do evento. Por que essa preocupação toda em provar que aquilo de fato aconteceu? Ótima pergunta. Porque, para a lógica do Spring, se a crucificação for só uma bela história ou um mito, o argumento dele todo desmorona. Claro. Precisa ser um fato concreto no tempo e no espaço. Por isso, ele argumenta que os discípulos, que ele descreve como pescadores e letrados dos lagos da Judéia, não teriam a capacidade intelectual para inventar uma narrativa tão complexa. E mais importante, Sim. tão contrária aos próprios interesses e expectativas que eles tinham de um Messias vitorioso, né? Entendi. Então a simplicidade deles seria uma prova da autenticidade da história. Exato. E ele não para por aí. Ele vai buscar fontes externas, citando historiadores romanos como Tácito, Suetônio, Plínio, que não eram cristãos, mas que registraram a existência de Cristo e a sua execução. Certo. O ponto dele é: a crucificação é um fato histórico, é inegável. A questão, para o Spurgeon, não é se aconteceu, mas o que aconteceu ali. E a interpretação dele é que não foi a morte de um mártir como Sócrates, mas sim uma propiciação eficaz pelo pecado. Certo. Propiciação eficaz é um termo bem técnico. Vamos traduzir isso. O que exatamente ele quer dizer com essa expressão? Basicamente, a ideia é que uma dívida moral foi contraída pela humanidade por causa do pecado, e essa dívida precisava ser paga. Precisava ser paga para satisfazer uma justiça divina que, na visão de Spurgeon, não pode simplesmente deixar para lá. Pensa num tribunal cósmico, onde a pena precisa ser cumprida para que a ordem seja restaurada. Propiciação é o ato de pagar essa dívida e apaziguar essa justiça. Entendi. O sofrimento de Jesus, portanto, não foi só físico. Foi um equivalente exato, segundo o autor, às reivindicações da justiça vingadora sobre os homens pecadores. Isso nos leva direto ao próximo ponto, que é o coração da teologia dele. A ideia de que este evento é a única forma de reconciliação com Deus.
Ele não apresenta isso como uma entre várias opções, né? De forma alguma. Para ele, é a única porta. E ele constrói esse argumento contrastando a cruz com tudo que veio antes. Ele olha para a história humana e vê o que ele chama de altares de sangue em praticamente todas as culturas pagãs. Em todo lugar. De Canaã, a Grécia, Roma, nações orientais. Para Spring, esses sacrifícios eram uma espécie de intuição distorcida, sabe? Um eco na consciência humana de que o pecado exige um preço, de que algo precisava ser feito para aplacar a culpa. Então, esses rituais pagãos seriam como uma pergunta que a humanidade sempre fez e a cruz seria a resposta definitiva. Exatamente essa lógica, e ele aplica um raciocínio parecido aos sacrifícios do judaísmo. Ele não os descarta, mas redefine. Segundo o texto, os sacrifícios de animais no Antigo Testamento eram simbólicos. Eram como trailer de um filme, sabe? Apontando para o evento principal que ainda estava por vir. Sei. Eles lembravam o povo do problema do pecado e da necessidade de um pagamento, mas nunca foram a solução final. Como diz a citação bíblica que ele usa, não é possível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Ou seja, era um lembrete constante da dívida, mas não o pagamento em si. Isso. Cruz, então, é apresentada como esse sacrifício único, final e perfeito. Aquele que finalmente quita a dívida, satisfaz a justiça e, por consequência, abre o caminho para que a misericórdia seja demonstrada sem comprometer essa justiça. Perfeito. É a solução para o paradoxo. Como um Deus perfeitamente justo pode perdoar pessoas culpadas? A resposta de Spring é: ele não ignora a justiça. Ele a satisfaz por meio de um substituto. Certo. E é por isso que, na visão dele, não foi um plano B. Nas palavras do autor, não resta mais sacrifício pelos pecados. É um ponto final. Qualquer outra tentativa de reconciliação a partir daquele momento seria inútil. Essa ideia de solução única é exatamente o que cria um divisor de águas na prática religiosa. Se a solução é tão específica, isso deve ter consequências enormes para como o Spring via as outras formas de religiosidade. Com certeza. Como ele traduz essa trilogia para o dia a dia da fé. Ele traça uma linha muito nítida no chão. De um lado, ele coloca o que chama de a religião da cruz, e do outro, todas as formas que ele considera espúrias ou falsas. Ele é especialmente crítico do que chama de religião de formas, aquela que se baseia só em rituais e aparências. Isso soa muito familiar. É quase um eco das discussões de hoje sobre ser espiritual, mas não religioso, né? As pessoas que desconfiam da religião organizada. Precisamente. O Spurgeon já estava travando essa batalha há 200 anos. Ele argumenta que a tendência humana é se contentar com a aparência de religiosidade. Ele usa aquela metáfora bíblica forte de ser como um túmulo bonito por fora, mas por dentro cheio de ossos de homens mortos. Pesado. Muito. Para ele, a verdadeira religião que nasce da cruz tem 3 características fundamentais e negociáveis. Primeiro, ela é espiritual, não apenas formal. É uma mudança que acontece no coração, uma transformação interna e não só a adesão a um conjunto de práticas. Certo. Uma mudança interna. E a segunda característica? A segunda é que ela é baseada em princípios, não apenas em sentimentos. Isso é muito interessante. O Spring desconfia de uma fé que se baseia só em experiências emocionais ou sentimentos passageiros. Ele argumenta que a experiência religiosa genuína deve brotar de uma compreensão profunda das verdades reveladas na cruz. O sentimento é uma consequência da verdade, não o seu fundamento. E a terceira? A terceira é que ela é uma religião de abnegação, não egoísta. O foco muda radicalmente do eu para Deus. Ele critica o que chama de religião que termina em si mesma, onde o objetivo final é o bem-estar pessoal, a paz de espírito, o autoaperfeiçoamento. Certo. Na religião da cruz, segundo ele, o objetivo é dar a Deus a supremacia sobre o coração. É uma inversão completa de prioridades. Mas essa crítica à justiça própria, a tentativa de ser salvo por meio de boas obras,
Isso parece contraintuitivo para muita gente, não? A ideia de ser uma boa pessoa e fazer o bem não é algo positivo? Como ele lida com essa tensão? Você tocou no ponto que ele considera a oposição mais sutil e poderosa à mensagem da cruz. Ah, é? Sim. Na visão dele, a tentativa de se salvar por boas obras, por mais nobre que pareça, é um ataque direto ao coração do evangelho. Porque, ao fazer isso, a pessoa está implicitamente dizendo: o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Eu preciso adicionar algo meu. Entendi. Minhas miseráveis performances, como ele a chama, também contam. Para Spurgeon, isso é um ato de orgulho, é uma hostilidade à salvação gratuita de Deus, uma relutância em estar totalmente em dívida com a graça. Entendi. É como se alguém te desse um presente caríssimo e você insistisse em pagar por ele. É quase um insulto a quem está dando o presente. É uma analogia perfeita. Para Spurgeon, a salvação é esse presente. Tentar pagar por ela é rejeitá-la nos seus próprios termos. Certo. Boas obras? Como alguém se conecta a essa salvação? A resposta dele é inequívoca. Unicamente pela fé. E como ele define fé? Porque essa palavra pode significar muitas coisas diferentes, né? Ele é muito específico aqui. Fé pressupõe que não é um mero consentimento intelectual, não é só acreditar que Jesus existiu. Ele a define como o ato da mente que recebe e descansa somente em Cristo para a salvação. Descansar. A palavra-chave é descansar. É a cessação do esforço próprio. É confiar totalmente que a obra feita na cruz foi completa e suficiente. E é por isso, então, que a cruz se torna o que ele chama de o grande teste de caráter. Porque a maneira como a gente reage a essa oferta revela algo fundamental sobre nós. Exatamente. Não é só uma questão de opinião teológica. Para Spring, a reação de uma pessoa à mensagem da cruz é um diagnóstico do seu estado espiritual. Ele argumenta que não existe neutralidade. A cruz força uma decisão. Como assim, força uma decisão? A lógica dele é a seguinte: rejeitar a oferta da cruz, na visão de Spring, é o mesmo que dizer: eu não preciso disso. Eu não sou tão pecador assim. Eu posso me resolver sozinho. Certo. É um ato que nega a própria necessidade e, consequentemente, rejeita a solução que Deus proveu. Aceitá-la, por outro lado, é um ato de profunda humildade. É reconhecer a própria incapacidade e abraçar a misericórdia que está sendo oferecida gratuitamente. Portanto, a questão sobre se uma pessoa acredita ou não em Cristo se torna, nas palavras do autor, a questão de teste, que revela se essa pessoa é, no fundo do coração, amiga ou inimiga de Deus. Então, depois de mergulhar nesse argumento, o que a gente pode extrair? Desvendamos uma visão de mundo muito particular e poderosa de Gardner Spring. Na perspectiva dele, a cruz não é só um símbolo religioso entre outros. Não mesmo. É o evento singular na história que redefine tudo: a justiça, a misericórdia e o que significa praticar uma religião verdadeira. Uma realidade espiritual que, segundo ele, é recebida pela fé e não conquistada por rituais ou méritos próprios. Exato. E essa análise nos deixa com uma questão provocativa para refletir. O texto apresenta a cruz como a revelação final e inabalável de Deus, um reino que não pode ser abalado. Sim. Spring acreditava que Deus tinha dito sua última palavra sobre salvação naquele evento. Dentro dessa estrutura, que vê a revelação como algo completo e fechado, como se deve encarar o surgimento de novas ideias, novas filosofias ou até novas revelações religiosas que apareceram nos séculos seguintes? É uma boa pergunta. O autor é taxativo. Ele sugere que seriam sonhos idiotas e delírios loucos. Isso nos deixa como uma pergunta: como um sistema de crenças que se vê como a verdade final e definitiva dialoga ou pode dialogar com um mundo que está em constante mudança e que valoriza a descoberta contínua? É um ponto para se pensar.